O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, toma posse como Corregedor Nacional de Justiça. Uma cliente da Caixa Econômica Federal, que teve o cheque furtado dentro da agência e devolvido como sem fundos, precisou entrar na justiça para resolver todo o problema. A classificação por assunto de todos os processos que chegam ao STJ agora é feita por computadores. O que levava 3 minutos nas mãos de uma pessoa passou a ser feito em menos de meio segundo pelas máquinas. De acordo com a FUNAI, não houve interação com os índios e o contato só vai acontecer se a iniciativa partir dos próprios índios ou se o Estado tiver que intervir em uma eventual situação extrema. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro Humberto Martins, que é vice-presidente do STJ, é o novo Corregedor Nacional de Justiça. A posse foi agora pela manhã. A cerimônia de posse no plenário do Conselho Nacional de Justiça reuniu autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Ministério Público, representantes da magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil. O ministro Humberto Martins assinou o termo de posse e recebeu as boas-vindas da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. Tenho certeza que agora o ingresso do ministro Humberto Martins dará sequência a este trabalho que vem sendo feito desde 2005 por este Conselho Nacional de Justiça e que, continuadamente, faz com que haja uma melhoria na qualidade dos trabalhos prestados pelos magistrados e, principalmente, que haja correção de rumos naquilo que não tenha sido diligentemente providenciado pelo Poder Judiciário. O ministro Humberto Martins agradeceu aos integrantes do Superior Tribunal de Justiça pela escolha dele como novo Corregedor Nacional de Justiça. Falou sobre as práticas desenvolvidas pela Corregedoria na fiscalização, orientação e na aproximação da magistratura com a sociedade. Afirmou ainda ser indispensável a transparência durante os trabalhos. A função do CNJ e da Corregedoria continuará sendo marcada pela difusão de um valor que foi muito caro aos meus antecessores e que para mim é incontornável, o compromisso com a transparência. Esse compromisso se espera e se expressa na necessidade de fazer com que os magistrados estejam mais próximos da sociedade para que o cidadão possa conhecer, acreditar e reconhecer o papel do verdadeiro juiz. No CNJ, o ministro Humberto Martins vai ocupar o cargo de Corregedor Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. Ele substitui o ministro João Otávio de Noronha, que amanhã toma posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça. E vamos conhecer um pouco mais sobre o novo Corregedor Nacional de Justiça. Humberto Eustáquio Soares Martins é alagoano da cidade de Maceió. Nasceu em outubro de 1956 e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Foi advogado, promotor, procurador, juiz eleitoral e desembargador, além de ter ocupado outras funções relevantes. Tornou-se desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas pelo 5º Constitucional, em vaga destinada à advocacia, onde permaneceu até 2006, quando foi escolhido ministro do STJ. No Superior Tribunal de Justiça, integrou e presidiu a 2ª turma e a 1ª sessão do tribunal, que apreciam temas de direito público, com destaque para questões administrativas e tributárias. Foi também diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Em 2016, assumiu a vice-presidência do STJ durante a gestão da presidente Laurita Vaz. E daqui a pouco tem sessão da 1ª turma do Supremo Tribunal Federal. Entre as pautas, os ministros vão decidir se Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República, vai se tornar réu por racismo. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Contra Jair Bolsonaro, uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República em abril por suspeita de crime de racismo. Segundo a PGR, Bolsonaro teria feito comentários racistas contra refugiados, quilombolas, indígenas, mulheres e também LGBTs.
O caso teria ocorrido durante uma palestra no Rio de Janeiro. Se for condenado, Bolsonaro pode pegar até 3 anos de prisão e também ter que pagar R$400 mil por danos morais coletivos. Essa não é a primeira denúncia contra ele aqui no Supremo Tribunal Federal. O deputado federal e candidato à presidência da República também já é réu em uma outra denúncia, ou melhor, um outro processo por incitação ao estupro. Rafaela. Obrigada, Gabriel. Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, teve a pena reduzida. Ela deixa a prisão domiciliar e passa a usar tornozeleira eletrônica. A determinação é do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Com a decisão, Adriana Anselmo precisa ainda estar em casa entre 8 horas da noite e 6 da manhã e também durante os finais de semana. E você vai ver a seguir um registro raríssimo. Índios isolados da civilização são filmados por drones. De acordo com a FUNAI, não houve interação com os índios e o contato só vai acontecer se a iniciativa partir dos próprios índios ou se o Estado tiver que intervir em uma eventual situação extrema. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento no plenário virtual da Corte o recurso da defesa do ex-presidente Lula. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o recurso é contra a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus apresentado antes da prisão do ex-presidente Lula em abril. Nele, a defesa ainda questiona a prisão automática do ex-presidente após a decisão da segunda instância, alegando que a ordem de prisão não foi bem fundamentada. Lula foi preso no dia 7 de abril, 3 dias após a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus que tentava impedir a prisão. Esse recurso vai ser analisado pelo plenário virtual, mas pode ser levado ao plenário se algum ministro destacar ponto que precise de maior discussão. E caso isso aconteça, o julgamento agendado presencial deverá ser agendado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Rafaela. Obrigada, Carolina. Índios isolados da civilização foram encontrados pela FUNAI no Amazonas. Estavam próximos à fronteira com o Peru, numa região de difícil acesso. A etnia dos indígenas ainda não foi identificada. No vídeo, um homem com arco e flecha, uma cabana e uma plantação evidenciam a presença de índios isolados. A FUNAI também registrou fotos de ferramentas de caça feitas pelos índios. A tribo fica no Vale do Javari, que tem 85 mil quilômetros quadrados de extensão e fica no sudoeste do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru. As imagens que acabam de ser divulgadas foram feitas por um drone entre julho e agosto do ano passado, durante a expedição Monitoramento da Presença de Índios Isolados no Rio Juruazinho. De acordo com a FUNAI, o território onde os índios foram descobertos é ocupado por pelo menos 6 povos indígenas. Tivemos a necessidade de nos aproximar bastante deles para ver se a integridade de seus roçados, a integridade da ocupação de suas malocas, do território que eles ocupam, permanecia. E a gente conseguiu, né, trazer pela primeira vez ali um registro de quem são esses grupos, as imagens deles, né? O objetivo da expedição, além de proteger os índios, era checar uma denúncia que apontava a presença de invasores na região, o que acabou não se confirmando. De acordo com a FUNAI, não houve interação com os índios e o contato só vai acontecer se a iniciativa partir dos próprios índios ou se o Estado tiver que intervir em uma eventual situação extrema. A equipe contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas e indígenas para chegar até o local. Foram percorridos 180 quilômetros pelos rios e mais de 120 quilômetros a pé dentro de mata fechada. Que o Estado consiga intensificar a vigilância na região e o monitoramento, consiga ampliar a presença dele naquela região, que é uma região muito grande, Vale do Javari. Nossa estrutura de pessoal não está à altura da dimensão do desafio. Conseguir desenvolver um trabalho de proteção desses grupos. Na mesma expedição, ainda foram flagrados 2 grupos de caçadores praticando crimes ambientais. Segundo a FUNAI, a região agora é considerada a que tem mais índios isolados no país, possivelmente no mundo. São 16 registros em estudo de índios isolados, 11 já confirmados.
E para falar mais sobre os direitos dos índios, recebemos agora aqui no Jornal da Justiça o advogado Rafael Modesto. Doutor Rafael, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Galton. Boa tarde, Rafaela. Como vimos na reportagem agora, né, índios isolados, mas eu queria que o senhor explicasse que índios isolados não significa índios desconhecidos. Confere isso? Exatamente. Isolados, quem sabe se para boa parte da sociedade brasileira esses índios não existam. Nós não aprendemos nas escolas sobre os índios, o que aprendemos é folclore, né? Então, boa parte da sociedade brasileira desconhece os índios isolados, mas o Estado brasileiro os conhece muito bem, inclusive deve a eles uma política de proteção. A FUNAI reconhece, Rafael e Galton, apenas 26 grupos, povos ou grupos, em situação de isolamento voluntário. É importante dizer que é isolamento voluntário. Grupos, etnias, não? Exatamente. Pode ser que seja uma etnia, um povo, pode ser que seja um grupo que se deslocou de determinado povo e por isso vive dessa forma, porque optou por essa forma de viver. Inclusive, os Tenharim, por exemplo, tem um grupo que é de contato, mas tem um grupo Tenharim que vive em situação de isolamento voluntário. Doutor, e como proteger o direito desses indígenas que estão isolados? Pois bem, veja, a FUNAI reconhece 26 grupos, né? A gente, o Conselho Indigenista Missionário, no qual eu trabalho, sou advogado do CIMI, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem a ideia de que na região pan-americana existem 145 grupos. Só na região da Amazônia brasileira, 110 grupos, só nessa região, sem contar outras regiões do Brasil que muito possivelmente tenham povos isolados. O que o Estado brasileiro deve? O Estado brasileiro, como reconhece apenas 26 povos, ele protege, de alguma forma, por bem ou por mal, né, quem sabe, dá para dizer assim, apenas 26 povos. Então, o restante está desprovido de proteção, que é a proteção contra a invasão de madeireiros, que acontece muito, garimpeiros, e até por parte do agronegócio, né? Exploração da agricultura em terras indígenas, desmatamento e, posteriormente, o gado, depois a soja. Então, o CIMI recentemente denunciou nas Nações Unidas sobre essa necessidade de proteção que o Estado não está dando a esses grupos isolados. Mas então o que a gente pode fazer para esses indígenas terem o direito respeitado? A gente sabe que tem essas invasões, essas possibilidades de crimes ambientais perto das regiões onde os indígenas moram. O que a gente pode fazer? Existe o estatuto? O que pode ser feito? Existe uma previsão constitucional, previsão legal de proteção aos índios. Inclusive, os tratados e convenções internacionais que o Brasil é parte garantem proteção e garantem que o Estado brasileiro deve essa proteção aos índios. Como? Primeiro, a gente vê a FUNAI sucateada. A gente precisa de um fortalecimento da FUNAI, precisa que o Estado brasileiro financie essas proteções, porque o único financiamento que a FUNAI tinha foi retirado no último período. Então não tem servidor, não tem dinheiro, não tem mecanismo de proteção. Precisa fortalecer o órgão indigenista que faz a proteção e reconhecer a existência de muitos outros povos isolados, para além daqueles 26 que a FUNAI reconhece. Está na Constituição Federal, inclusive, né, o direito dos índios. Exatamente. Ok, doutor Rafael Modesto, mais uma vez, obrigada pela presença aqui. Doutor, obrigado pela entrevista. A gente que agradece, muito obrigado. Olhar para frente e definir as metas do Judiciário para o próximo ano. Esse é um dos objetivos da reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será em novembro. O encontro reúne representantes de todos os tribunais do país. Entre as metas aprovadas estão julgar mais processos do que os distribuídos no ano corrente, priorizar os julgamentos de processos mais antigos e de ações que envolvam corrupção e improbidade administrativa e também de ações coletivas. Depois da aprovação pelos tribunais, o que foi definido para o próximo ano será analisado pelo Conselho Nacional de Justiça, em seguida, em consulta pública. A adoção do sistema de metas do Poder Judiciário tem ajudado a aumentar a produtividade dos tribunais do país. Os representantes dos tribunais debatem agora como estabelecer um percentual de implantação do processo judicial eletrônico no próximo ano. Eles consideram que devem ser levadas em conta as dificuldades técnicas e orçamentárias de cada estado. A reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário termina no fim da tarde.
O Tribunal Superior do Trabalho considerou legítimo que um sindicato atue na fase de execução de um processo trabalhista em nome dos empregados. Para os ministros da sexta turma, está previsto na Constituição que a entidade sindical pode atuar nos direitos da categoria que representa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve sentença que condenou o município de São Paulo e uma empresa de segurança e vigilância ao pagamento de cesta básica de pouco mais de R$ 100 por mês aos vigilantes contratados para prestar serviços à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A condenação abrangia todo o período do contrato. No entanto, ficou determinado pela Justiça que cada empregado representado na ação principal entrasse com ações individuais para que fossem executadas as obrigações, ou seja, fossem pagos os valores determinados na condenação. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância, Segurança e similares do Estado, que atuou como substituto processual no início da ação, sustentou que tinha legitimidade para atuar em todas as fases do processo. A relatora na sexta turma, a ministra Kátia Magalhães Arruda, explicou que a decisão do TRT violou a Constituição Federal, que atribui ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria. Ainda citou o precedente do Supremo Tribunal Federal, que trata sobre a legitimidade dos sindicatos em relação à execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Para a ministra, as circunstâncias individuais de cada trabalhador substituído não afastam a origem comum da lesão e não impedem que o sindicato ajuize a ação de execução da sentença coletiva. Por unanimidade, a sexta turma reconheceu a legitimidade da entidade sindical para atuar na fase de execução. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, cliente tem cheque furtado dentro de uma agência bancária. E o caso foi parar na Justiça. Eu passei a usar mais o cartão de débito e cartão de crédito. Evitei usar mais cheques. E já está no ar a campanha informativa da Justiça Eleitoral para as eleições 2018. Não é todo mundo que sabe em quantos candidatos vai votar, que documentos deve levar para a sessão eleitoral ou se pode ou não utilizar a cola, um papel com o número e nome de quem deseja eleger. Pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo a um pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais, iniciou a campanha informativa Eleições 2018. Com vídeo para a TV, spot para a rádio e posts para as redes sociais, a ideia é deixar o eleitor bem informado para a hora da votação. Aí, senadores, digita 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes para elegermos 2 candidatos. A campanha também lembra ao eleitor o que pode ou não pode na sessão eleitoral. Levar a colinha, por exemplo, é permitido e recomendado até. Já tirar selfie na cabina é proibido. Todas as peças da campanha podem ser encontradas no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Foi restabelecida a sentença que condenou policiais militares por tortura qualificada contra assaltantes. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Restabelecida a sentença que condenou policiais militares por tortura qualificada contra assaltantes. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os policiais foram acusados de submeter 3 assaltantes a uma sequência de espancamentos para que eles confessassem a participação no crime e dessem informações sobre onde estavam os itens roubados e a faca utilizada no assalto. O Tribunal de Justiça do Pará reconheceu a violência e o sofrimento causado às vítimas, mas entendeu que a conduta deveria ser classificada como delito de lesão corporal leve e não como tortura. No STJ, o relator do recurso, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a Lei 9.455 de 1997 define como crime de tortura o constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E uma das hipóteses é quando essa violência é usada para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. O relator considerou que o Tribunal Paraense violou a lei ao desclassificar a conduta para lesão corporal leve. Por unanimidade, os ministros da sexta turma decidiram pelo restabelecimento da condenação pelo crime de tortura qualificada e determinaram o início imediato do cumprimento da pena.
Um cliente que teve cheque furtado em uma agência bancária vai receber indenização, mas para isso precisou recorrer à justiça. Robert levou um susto ao descobrir por meio do extrato bancário que 3 cheques dele tinham sido furtados e usados posteriormente, totalizando R$ 1.500. Fui ao banco. Quando eu cheguei ao banco, o gerente me orientou a registrar um boletim de ocorrência. Eu fui à delegacia, registrei o BO e levei ao gerente da minha conta no banco. Por sorte, ele não saiu no prejuízo. O banco reconheceu que se tratava de uma situação de furto, mas nem sempre é assim. Uma cliente da Caixa Econômica Federal, que teve o cheque furtado dentro da agência e devolvido como sem fundos, precisou entrar na justiça para resolver todo o problema. O nome dela ficou negativado por mais de 1 ano por causa da situação. Já em primeira instância, a seção judiciária do Distrito Federal condenou o banco a pagar à mulher R$ 5.000 por danos morais. Insatisfeita com o valor da indenização, ela recorreu ao TRF1. Ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal destacou que a quantia não pode ser muito baixa para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva para não enriquecer sem causa o ofendido. Diante disso, o colegiado manteve a indenização em R$ 5.000. Este advogado, especialista em direito do consumidor, explica que a simples inclusão do nome do cliente nos cadastros de restrição de crédito, sem que haja uma dívida de fato, gera dano moral. Aquele consumidor nada deve, não tem negócio com aquele comerciante ou empresa, esta declaração de negativação, ajuizada, ou seja, esse consumidor tem direito na justiça de imediato a uma liminar para que se retire o nome destes cadastros. Em seguida, o juiz vai arbitrar uma indenização por danos morais. O advogado também orienta os consumidores a lidar com situações como esta. De imediato, a precaução é registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito inclusive via internet. Em seguida, comunicar a estes seus fornecedores, sejam cartões de crédito, cartões de débito, bancos, comunicar através do saque, anotando o protocolo, ou pessoalmente através de uma simples cartinha com recebimento, que ele extraviou aquele talonário, que ele extraviou aquele cartão de débito. Robert ficou com tanto receio depois do ocorrido que preferiu adotar outra prática. Eu passei a usar mais o cartão de débito e cartão de crédito. Evitei usar mais cheques. O Superior Tribunal de Justiça entrou na era da inteligência artificial. O primeiro passo foi um projeto piloto que durou 60 dias e já é considerado um sucesso. O Superior Tribunal de Justiça entrou na era da inteligência artificial. O primeiro passo foi um projeto piloto que durou 60 dias e já é considerado um sucesso. A classificação por assunto de todos os processos que chegam ao STJ agora é feita por computadores. O que levava 3 minutos nas mãos de uma pessoa passou a ser feito em menos de meio segundo pelas máquinas. A inteligência artificial está conseguindo fazer a classificação de assuntos nos processos de forma autônoma. Então ela lê as peças processuais dos processos que chegam ao STJ e coloca a classificação do assunto, que é o assunto da tabela única do CNJ. A classificação por assuntos é a primeira etapa do percurso que cada processo cumpre dentro do STJ. Com o novo sistema, computadores fazem a leitura das peças processuais, inclusive quando o arquivo está em formato de imagem, por meio de programas gratuitos de identificação de texto escrito. Esses programas foram integrados às plataformas de informática já existentes. O resultado é um sistema que agrupa as peças processuais de acordo com a similaridade das palavras contidas em cada uma. O computador estabelece conexões com códigos, artigos e incisos das legislações abordadas no STJ. O benefício maior vai ser que nós teremos uma decisão mais rápida chegando ao jurisdicionado. A primeira professora com síndrome de Down no Brasil participou de um curso de atualização de magistrados no Rio Grande do Sul. Alvo de preconceito nas redes sociais, Débora Seabra de Moura virou um símbolo da inclusão de pessoas com a síndrome e contou aos juízes sobre a experiência dela como educadora. Débora cursou o magistério e logo depois de formada foi chamada para ser auxiliar de desenvolvimento infantil em uma escola particular de Natal, no Rio Grande do Norte. A desembargadora Marília Castro Neves postou em um grupo de Facebook um comentário em que dizia ter ouvido na rádio que o Brasil é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de Down. Na mensagem, ela declarou: "Aí me perguntei,
O que será que essa professora ensina? A quem? Espere um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá? Ela discriminou. Não só a mim, mas outras pessoas também. Isso mexeu muito, como comigo e também com os outros. Tem que ter cuidado antes de pensar e de falar. E para quem sofre? E para quem sofre, magoa muito. A Débora enfrentou o preconceito desde sempre. No curso de magistério, ela sofreu a exclusão por parte de colegas em sala de aula, mas teve a ideia de fazer uma greve, que deu certo, e ela acabou concluindo o curso. O caso da desembargadora foi parar no Conselho Nacional de Justiça, porque a Federação das Associações de Síndrome de Down fez a denúncia. A manifestação da desembargadora, que foi infeliz, mas mostra que a sociedade ainda não está conscientizada, né, quanto à questão da síndrome de Down. Ainda trata como doença e tal. Esse é um trabalho então que a nossa associação, a Federação Brasileira da Síndrome de Down, também procura fazer no sentido de conscientizar a sociedade que eles podem, né? Foi o que a família de Débora fez. Deram à filha asas para voar e ela foi alto. Além de dar aulas, escreveu um livro de fábulas, o Débora Conta Histórias, que trata, adivinhem do quê? Inclusão mesmo. Tem que incluir. Foi com toda essa segurança que ela falou aos magistrados no curso de atualização de magistrados, que teve como tema os portadores da síndrome de Down. A Débora ter vindo aqui participar do nosso evento foi uma oportunidade única para a gente ouvir uma pessoa que tem uma situação diferente da maioria, mas que mesmo assim, em razão do apoio da família, das oportunidades que teve, poder falar em nome próprio e levantar uma bandeira, que é a bandeira da inclusão. Foi como uma homenagem, né? Um agradecimento pelo trabalho que ela vem fazendo, pelo esforço, dedicação, né? Porque acho que o judiciário, como referiu a mãe dela, que também se falou no CAN, é uma grande alavanca, pode ser uma alavanca importantíssima nesse processo de inclusão. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde.